Olá, mais um Guia Tempo com Deus. Eu quero ler um texto bíblico com você. Se encontra em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós estamos falando sobre o Evangelho e sobre a importância de nós contemplarmos a santidade de Deus e o impacto de se contemplar a santidade de Deus na nossa vida. Quanto mais eu tenho comunhão com Deus genuína, mais eu conheço da sua santidade, mais eu deveria conhecer da minha própria pecaminosidade, admitindo isso à luz do Senhor, para que eu possa ser transformado. Deus então usa a sua palavra, Deus usa os irmãos, a realidade da igreja, para fazer uma obra de transformação nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós estamos na defensiva. Como foi falado no último devocional, uma maneira pela qual nós minimizamos o nosso pecado é ficar na defensiva. E hoje eu queria falar de mais uma, que é o fingir. Muitas vezes, nós nos esforçamos para manter as aparências, e uma imagem respeitável diante das pessoas. As pessoas perguntam para a gente como andam as coisas e nós falamos que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que as coisas estão caminhando, que estão seguindo. Tá certo que nós não vamos nos abrir para qualquer pessoa, não devemos nos abrir para qualquer pessoa, mas também não devemos evitar a realidade de quem nós somos interiormente. Não devemos encobrir a feiura do nosso pecado. Pelo contrário, nós devemos buscar um estilo de vida autêntico e um estilo de vida transparente diante de Deus e diante das pessoas de Deus que podem nos ajudar. A realidade é que nós seguimos morrendo, nós seguimos sofrendo, nós seguimos mal interiormente, definhando, mas mostrando para os nossos parentes que nós estamos bem, mostrando para os nossos irmãos que nós estamos bem, tentando mostrar, sustentar uma imagem que não é verdadeira sobre a nossa realidade interior. Chegando muitas vezes ao ponto de negarmos o inegável, negarmos que definitivamente não estamos bem quando todas as evidências mostram essa verdade, essa realidade. Talvez por temor aos homens, temendo mais aos homens do que a Deus, nós tentamos transparecer, tentamos defender uma imagem que nós acreditamos ser boa, ser verdadeira, ser legítima, para agradar aos outros, para que não sejamos então rejeitados, para que não sejamos deixados de lado por receio do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão achar, quando nós falarmos a realidade de quem de fato nós somos, pecadores. Às vezes com lutas pesadas, talvez, para nós, do nosso ponto de vista, graves, mas que não deixam não se tornam leves e nem deixam de ser graves, porque nós simplesmente ignoramos essas lutas. Não. Nós devemos aprender a refletir sobre a nossa própria vida. Nós devemos quebrar esse muro desse Bruno, desse você que está lá escondido, que está lá
rebelde, em idolatria contra o Senhor, nós devemos quebrar essa parede para que nós sejamos o mais transparente possível diante de Deus e diante das pessoas certas, as pessoas de Deus, para nos auxiliar. Às vezes, quando nós nos comportamos assim, a tendência é se isolar, a tendência é ser uma pessoa que poucas pessoas de fato conhecem. Até mesmo as pessoas mais próximas de nós acabam não nos conhecendo, revelando também, talvez até a realidade que nós mesmos não conheçamos a nós de maneira legítima, porque acreditamos ser algo, defendemos uma imagem que não é verdadeira em relação à nossa vida interior. Então o Evangelho vem quebrar essas barreiras, o Evangelho vem transformar, mas na medida que eu minimizo o meu pecado, me defendo, na medida que eu finjo ser algo que eu não sou, que eu crio essas barreiras, eu estou impedindo então que Deus faça sua obra na minha vida. Eu preciso confessar o meu pecado, como nós lemos, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E abandonar essa ideia de fazer com que Deus, de se comportar como se Deus fosse mentiroso, quando Ele afirma em nosso interior que nós estamos pecando e que nós precisamos de ajuda, e nós fingimos que está tudo bem, ou até admitimos que não está tudo bem, mas não fazemos nada para mudar. Que Deus possa te auxiliar hoje a abrir o teu coração para Ele, a revelar a Ele quem de fato você é, confessando o seu pecado. Que te mova a pedir ajuda das pessoas certas, das pessoas de Deus, para então ter uma vida cristã de crescimento saudável, onde a santidade de Deus é grande, onde você reconhece a sua pecaminosidade e segue uma vida de transformação contínua. Que Deus te abençoe.